segredo que separa os poderosos dos fracos. Mesmo que ninguém se atreva a revelar, porque a verdade é dura. Não adianta talento, não adianta sorte e muito menos boas conexões. Nada substitui a capacidade de levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, especialmente quando tudo em você implora para evitar o esforço. Este vídeo irá te tornar o verdadeiro rei da disciplina. Maquiavel enxergou o que ninguém gostaria de admitir. O poder real nasce da dor silenciosa de quem vence a tentação de adiar, mesmo quando tudo parece conspirar contra a vontade. A disciplina não é algo bonito ou fácil de se exibir, mas é sempre poderosa e invencível. Quando o comum espera por motivação, o extraordinário constrói resultado na base do sacrifício diário. Quem desiste logo, desaparece na multidão. Só permanece quem tolera o peso do próprio comando, quem parte para a luta contra si mesmo, sem testemunhas, sem aplausos. O trono da disciplina exige coragem para enfrentar o desconforto e recusar as desculpas que destroem sonhos. Maquiavel sabia que não existe conquista sem renúncia. A disciplina é o preço pago por quem deseja conquistar a si e depois o mundo. Se em algum momento você já se sentiu frustrado por não conseguir avançar, por ser vencido pela própria preguiça e pelos ciclos de fracasso, esta será a sua ruptura. O tempo todo a escolha esteve em suas mãos. Ceder ou comandar, fugir ou construir. Nunca foi sobre sorte. Sempre foi sobre disciplina. Este é o chamado para enfrentar sua verdade, para assumir o comando absoluto de sua rotina, suas ações e, finalmente, do seu destino. O segredo nunca esteve fora, e sim no quanto você está disposto a agir quando ninguém está olhando. Se você sente que chegou o momento de virar a chave e assumir o trono da disciplina, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente de qual cidade está assistindo. Quem decide agir agora, descobre que o trono nunca foi de poucos, foi apenas para os corajosos. O reino do autodomínio espera por você. A disciplina, para Maquiavel, nunca foi apenas um conjunto de hábitos ou rotinas mecânicas. Era a espinha dorsal de todo o poder verdadeiro. Quando ele escreveu sobre príncipes e governantes, não estava apenas falando de política ou de conquistas territoriais. Estava desvendando a natureza humana e mostrando que o maior inimigo de qualquer líder não é externo, mas interno. É a fraqueza da própria vontade. É a tendência de ceder diante do desconforto. É a falta de comando sobre si mesmo que destrói impérios antes que qualquer exército inimigo possa sequer se aproximar das muralhas. Pense em quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque não estava preparado. Quantas portas se fecharam porque você adiou o treinamento, o estudo, o esforço necessário para estar à altura do momento. Maquiavel diria que isso não foi azar, foi falta de virtude. E virtude para ele não era bondade ingênua, era força, era previsão, era a capacidade de se moldar para enfrentar qualquer desafio. A disciplina é exatamente isso. A virtude de agir independentemente do humor, do cansaço ou das circunstâncias. É transformar a vontade em comando absoluto sobre o corpo e a mente. Um príncipe que depende de motivação externa está à mercê dos ventos da sorte. Quando a maré vira, ele naufraga, mas aquele que constrói sua rotina sobre a rocha firme da disciplina se mantém de pé, mesmo nas tempestades mais violentas. Esse é o segredo dos grandes. Eles não esperam sentir vontade de agir, eles agem e a vontade aparece depois. A ação gera momentum e o momentum constrói impérios. Tudo começa com a decisão de não negociar consigo mesmo, de não aceitar desculpas, de não permitir que a versão fraca de si tome o controle. Maquiavel observou que os líderes mais temidos e respeitados não eram necessariamente os mais talentosos ou carismáticos, eram os mais constantes. Os que conseguiam manter o foco enquanto todos ao redor se dispersavam. Os que permaneciam firmes nos princípios quando era mais fácil ceder.
A constância, essa qualidade silenciosa e pouco celebrada, é o verdadeiro diferencial. Ela separa os que ficam na história dos que são esquecidos. E a constância só existe quando há disciplina. Sem ela, tudo vira promessa vazia, intenção sem resultado, potencial desperdiçado. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e desistiu na primeira dificuldade? Quantos projetos estão inacabados porque você perdeu o interesse quando o trabalho ficou duro? Essa é a marca da indisciplina. E Maquiavel não teria piedade disso. Ele veria como fraqueza fatal, como sinal de que você ainda não entendeu o jogo. Porque no jogo do poder, seja sobre reinos ou sobre a própria vida, quem não domina a si mesmo será dominado por outros, ou pior ainda, pelas próprias fraquezas. A boa notícia é que disciplina não é dom de nascença. Ninguém nasce disciplinado. É uma habilidade que se constrói golpe após golpe, decisão após decisão, repetição após repetição. Cada vez que você escolhe fazer o difícil em vez do fácil, está forjando um pouco mais dessa armadura invisível. Cada vez que levanta cedo mesmo sem vontade, que treina mesmo cansado, que estuda mesmo sem ânimo, você está se tornando mais forte. E essa força não aparece de imediato. Ela se acumula silenciosamente, até que um dia você olha para trás e percebe que se tornou outra pessoa. Uma versão mais poderosa, mais confiável, mais temível. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro rei não é aquele que governa muitos, mas aquele que governa bem a si mesmo. Porque quando você tem autodomínio, as portas se abrem naturalmente. As pessoas confiam em quem cumpre o que promete. As oportunidades surgem para quem está preparado. O sucesso vem para quem não desiste. E tudo isso começa com a decisão de abraçar a disciplina como estilo de vida, não como sacrifício temporário, mas como identidade permanente. Você não pratica disciplina, você se torna disciplina. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda ao seu redor, porque você mudou por dentro. Existe uma passagem nos escritos de Maquiavel que muitos ignoram, mas que revela tudo sobre a natureza do poder. Ele disse que a fortuna é como um rio violento que, quando transbordado, destrói tudo em seu caminho. Mas os homens sábios, nos tempos de calmaria, constroem diques e canais para controlar as águas. A disciplina é exatamente isso. O dique que você constrói antes da tempestade chegar. É a preparação invisível que garante sua sobrevivência quando o caos se instala. Quem espera a crise para começar a agir, já perdeu. O verdadeiro rei se prepara todos os dias, mesmo quando tudo parece calmo. A vida moderna é uma guerra de atenção. Todos os dias você é bombardeado por distrações, tentações e facilidades que prometem prazer imediato. As redes sociais querem seu tempo. O conforto quer seu corpo. A preguiça quer sua alma. E se você não tiver disciplina férrea, será devorado por essas forças. Maquiavel viveu numa época de conspirações e traições, mas hoje o inimigo é mais sutil. Não vem com espadas, vem com notificações. Não ataca de frente, seduz com promessas vazias. E quem não tem autodomínio cai nessa armadilha todos os dias, perdendo horas preciosas em coisas que não importam. O homem disciplinado reconhece essas armadilhas e as evita com frieza estratégica. Ele sabe que cada sim para uma distração é um não para seus objetivos. Cada hora perdida é um tijolo a menos na construção do seu império. Maquiavel ensinaria que o príncipe inteligente não se deixa seduzir por prazeres momentâneos. Ele sacrifica o prazer de agora pela glória de amanhã. Essa é a troca que poucos estão dispostos a fazer. Por isso, poucos chegam ao topo. A maioria prefere o conforto imediato e depois reclama da vida medíocre que construiu. Mas vamos mais fundo. Por que é tão difícil ser disciplinado?
porque o cérebro humano foi programado para evitar desconforto e buscar prazer. Essa programação funcionou bem quando nossos ancestrais precisavam conservar energia para sobreviver. Mas no mundo moderno, onde o perigo não é a falta de comida, mas o excesso de tudo, essa programação se tornou uma maldição. Seu cérebro vai sempre tentar te convencer a adiar, a descansar mais um pouco, a ceder à tentação. E se você obedecer cegamente a esses impulsos, viverá como escravo dos próprios instintos. A disciplina é a rebelião consciente contra essa programação. É você dizendo ao seu cérebro: eu comando aqui. É a mente racional assumindo o controle sobre os impulsos primitivos. Maquiavel diria que isso é o que separa o príncipe esclarecido do tirano impulsivo. O tirano age por raiva, por medo, por desejo imediato. O príncipe age por estratégia, por visão de longo prazo, por princípios sólidos. E qual dos dois sobrevive? A história responde: aquele que tem autocontrole. Pense nos grandes nomes da história. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo conhecido antes dos 33 anos. Não porque era o mais forte fisicamente, mas porque era disciplinado em sua preparação militar e estratégica. Júlio César transformou Roma numa potência imperial porque tinha disciplina para planejar campanhas com anos de antecedência. Napoleão quase dominou toda a Europa porque sua mente era uma máquina disciplinada de cálculo estratégico. Todos esses homens tinham algo em comum. Não permitiam que emoções ou impulsos governassem suas decisões. A disciplina era a base de tudo. E você está permitindo que suas emoções governem sua vida? Está agindo por impulso ou por estratégia? Está construindo algo duradouro ou apenas reagindo ao que aparece na sua frente? Maquiavel perguntaria: você está vivendo como príncipe ou como súdito? Porque o súdito vive à mercê das circunstâncias. O príncipe molda as circunstâncias à sua vontade. E a ferramenta para isso é sempre a mesma: disciplina implacável. Aqui está a verdade brutal que poucos aceitam. Você não vai sentir vontade de ser disciplinado. Nunca vai chegar o dia mágico em que acordar cedo será fácil, em que treinar será prazeroso, em que estudar será divertido. Esses momentos de facilidade são raros e passageiros. A disciplina real acontece exatamente quando é difícil, quando seu corpo dói, quando sua mente está cansada, quando tudo em você grita para parar. É aí que o rei se separa do plebeu. É aí que você decide quem realmente é. E Maquiavel estaria observando essa escolha, sabendo que ela define tudo sobre o seu futuro. A coroa não é para quem deseja, é para quem persiste. O valor da disciplina, segundo o olhar de Maquiavel, transcende qualquer conceito comum de esforço ou autonegação. Para ele, a disciplina é o exercício constante de poder sobre si mesmo, a ferramenta fundamental para controlar os caprichos do acaso e os impulsos de uma mente inquieta. É como construir um castelo interno, pedra por pedra, onde cada escolha se torna a muralha contra o caos e a insegurança. Perceba que a disciplina nunca está presente nos grandes feitos de forma visível, mas é ela que os torna possíveis nos bastidores silenciosos da rotina. É ela que transforma talento bruto em habilidade refinada, desejo em conquista e plano em realidade. Ao estudar a história dos grandes príncipes, reis e líderes, Maquiavel notou que a disciplina é o fio condutor que une todos os legados duradouros. Não há reinado sem ordem, não há vitória sem perseverança. Quem deseja comandar deve antes aprender a obedecer a si próprio. Assim como um general prepara seu exército nos mínimos detalhes, o indivíduo disciplinado planeja seus dias. Examina seus hábitos, revisa suas fraquezas e impõe a si mesmo os limites necessários para crescer. Não se trata de punição, mas de autoconhecimento. Sem disciplina,
qualquer grande plano se perde em meio ao tumulto dos desejos passageiros e das distrações cotidianas. Disciplina é também a linguagem dos resultados. Maquiavel observa que muitos falham porque subestimam o poder das pequenas decisões. O tempo gasto em distrações, a escolha de adiar tarefas simples, o hábito de evitar desafios. Tudo isso forma uma corrente invisível que prende o indivíduo ao ciclo da mediocridade. Por outro lado, o disciplinado transforma cada pequeno ato em parte de uma estratégia maior. Ele compreende que nada é insignificante quando se busca o comando completo da própria vida. A vitória não é fruto de um único momento de grande esforço, mas da constância implacável diante de todas as tentações de fugir do caminho. No mundo atual, as batalhas mudaram de formato. Não lutamos contra exércitos rivais, mas contra a dispersão, a ansiedade, a oferta infinita de distrações. O celular toca, o mundo chama e a mente se divide entre 1000 obrigações. Maquiavel jamais enfrentou redes sociais, mas entenderia que o maior inimigo da disciplina é a ausência de foco. Ele ensinaria que o poder está em resistir à facilidade, em construir rotina quando tudo ao redor sugere rendição. A disciplina hoje é a capacidade de dizer não para o mundo e sim para os próprios projetos. É investir tempo, energia e atenção no que importa de verdade, regando diariamente os próprios sonhos até que floresçam. Grandes líderes não apenas usam disciplina, eles se tornam a própria disciplina encarnada. É por isso que governam multidões, criam impérios e permanecem na história. Não são movidos por desejos momentâneos, mas por convicções profundas e hábitos repetidos até a perfeição. Maquiavel escreveria que o príncipe que busca a glória duradoura deve ser inflexível consigo mesmo, tolerando o desconforto e rindo diante da dificuldade. Quem vive esperando por motivação nunca amadurece. Quem age por princípio constrói um legado além da própria vida. O autodomínio ensinado por Maquiavel é, na prática, o exercício diário de governar cada aspecto da existência, desde o despertar até o repouso. É conhecer suas limitações, mas nunca se submeter a elas. O disciplinado transforma a rotina em ritual, tornando até o mais simples gesto carregado de significado. Ele acorda porque decidiu acordar. Ele age porque sua vontade é firme o suficiente para superar o cansaço. Não há mistério, apenas escolha repetida até se tornar natureza. E após muitas batalhas, esse guerreiro silencioso percebe que conquistou a si mesmo. Só então está pronto para conquistar qualquer coisa externa. Cada escolha disciplinada é um voto silencioso em direção à vitória. Cada instante de resistência é um degrau a mais rumo ao topo. Maquiavel diria, sem piedade, que o fracasso sempre será a opção dos fracos, nunca resultado inevitável. O trono da disciplina permanece disponível para todo aquele que decide ser o comandante absoluto dos próprios atos. Aqui não há espaço para ilusões. Tudo é conquistado, nunca dado. Grandes feitos nunca nasceram do acaso, nem floresceram em terreno infértil. A história está repleta de exemplos de comandantes, pensadores e artistas que fizeram da disciplina a força invisível por trás de todos os seus triunfos. Pense nos generais que marcharam para batalhas impossíveis, nos reis que mantiveram ordem enquanto o caos ameaçava invadir a corte, nos sábios que se dedicaram por décadas ao mesmo estudo. A disciplina transformou vidas ordinárias em lendas, impérios frágeis em muralhas intransponíveis, sonhos obscuros em realizações concretas. Assim como Maquiavel observou, a diferença entre sucesso absoluto e fracasso total não é questões de sorte, mas a constância em seguir um plano mesmo nas tempestades mais violentas. A disciplina não poupa ninguém do esforço. Ao contrário, ela exige a entrega integral à causa escolhida. Os exemplos práticos são claros na história.
Alexandre treinava com seu exército antes do sol nascer. O artista Leonardo da Vinci devotava anos à prática de técnicas até alcançar o resultado exato desejado. Rainha Elizabeth, no auge do Império Inglês, mantinha horários rígidos, revisava relatórios e nunca negligenciava as obrigações do trono. Os resultados desse compromisso são eternos. Seus nomes atravessaram séculos, enquanto outros tantos desapareceram pela falta da disciplina necessária para consolidar seus próprios impérios. Maquiavel via a disciplina como o combustível do poder essencialmente autônomo. O príncipe, para ele, só se mantém no comando se não depende de fatores externos, mas estrutura sua rotina e prepara-o pelas próprias regras. Com isso, não se perde no torvelinho de opiniões espúrias ou tentações passageiras. Imagina-os, século XVI, caminhando lentamente por corredores de pedra, repassando mentalmente cada decisão, cada erro, cada oportunidade, e redefine o próximo passo segundo a lógica do esforço. Os reis implacáveis com sua própria agenda conquistam respeito até dos adversários. Aqueles que se deixam conduzir por instintos ou desejos efêmeros inevitavelmente fracassam, arrastando com eles todo o reino. Não apenas governantes, mas qualquer pessoa determinada pode forjar esse poder. O estudante que, mesmo sem vontade, revisa a matéria todos os dias. O atleta que treina sob chuva, exausto, quando todos desistem. O trabalhador que mantém padrão elevado, mesmo sem reconhecimento imediato. Todos, ao persistirem apesar do cansaço, elevam-se acima do comum. A disciplina é a linha que separa o ordinário do extraordinário. Maquiavel resume: não há glória para quem se contenta apenas com intenções. O cotidiano é o campo de batalha. Cada hábito é um soldado. Cada decisão é parte do exército que constrói ou destrói seu futuro. O século XXI trouxe novas distrações, mas também novas oportunidades para quem entende esse jogo. O acesso ilimitado à informação seduz qualquer mente despreparada. O segredo dos grandes líderes digitais é o mesmo de Maquiavel: filtrar, organizar, ignorar o que rouba tempo e energia e focar apenas no avanço estratégico. A disciplina, afinal, não é sinônimo de rigidez, mas de clareza. O líder disciplinado sabe o que quer, traça planos, executa rotinas e avalia resultados. Repete o ciclo até que o sucesso seja inevitável, não apenas possível. Neste processo, a disciplina torna-se liberdade. Quem domina o próprio tempo conquista a capacidade de escolher caminhos e respostas melhores. A liberdade real nasce do sacrifício deliberado das tentações vazias. O retorno é silencioso no início. Mais energia, menos ansiedade, metas alcançadas, respeito conquistado gradualmente. Depois, o resultado se torna público e absoluto. Sua história ganha peso, sua presença passa a inspirar, sua vida deixa marcas profundas em todos que acompanham sua jornada. Maquiavel conclui que todo governo interno ou externo depende de disciplina para resistir ao azedume das derrotas e à embriaguez das vitórias fáceis. O verdadeiro rei nunca é vencido porque está sempre se recriando, sempre disposto a sacrificar o fácil pelo que vale a pena. É essa coragem silenciosa, acumulada dia após dia, que constrói legados indestrutíveis. Os indisciplinados podem até brilhar por instantes, mas desaparecem no ciclo da própria fraqueza. Assim, cada exemplo histórico lhe mostra que disciplina é acessível. Está ao alcance daqueles que decidem não abrir mão de suas próprias convicções. A coroa nunca foi de nascença. Ela é conquistada na luta diária e silenciosa contra si mesmo. Nos momentos em que o mundo não está assistindo, mas onde o futuro se decide em silêncio. O que realmente diferencia o homem que conquista grandes feitos de todos os outros é a capacidade de se reinventar diante das dificuldades.
Maquiavel sabia que não existe espaço para vitimismo ou resignação no coração de quem deseja comandar o próprio destino. A disciplina entra aqui como ferramenta de resiliência. Não importa quantas vezes o mundo tente te derrubar. Quem é disciplinado aprende, se reergue e retorna cada vez mais forte. O fracasso momentâneo não é obstáculo definitivo, mas parte do processo de fortalecimento. Os que persistem, mesmo enfrentando derrotas consecutivas, acabam aprendendo a arte de transformar cada queda em degrau para a próxima conquista. A disciplina, nesse contexto, serve para organizar o caos interior. Nos momentos de dúvida, angústia e impotência, ela aponta um caminho firme: seguir adiante. Muitas pessoas confundem disciplina com inflexibilidade, mas Maquiavel mostra que é o oposto. Ao construir rotina, clareza e propósito, criamos espaço para a adaptação estratégica. A disciplina é o alicerce sobre o qual a criatividade pode florescer. Não se trata de obedecer cegamente, mas de dominar as regras antes de saber como quebrá-las. Quem escolhe disciplina abraça também o sacrifício. Cada hora dedicada a objetivos verdadeiramente importantes é uma renúncia a prazeres momentâneos ou distrações que apenas empobrecem a alma. A sociedade moderna oferece todo tipo de fuga superficial. Alguns buscam válvulas de escape constante numa rotina sem sentido. Outros decidem viver segundo o próprio plano e, apesar do esforço, constroem para si uma trajetória que faz sentido de verdade. Maquiavel diria: a vida de sucesso é a vida estruturada, onde cada pequena conquista alimenta a próxima e dá sentido ao todo. A disciplina também revela a verdade sobre prioridades. Basta observar o cotidiano. Muitos sonham, mas poucos realmente vivem o sonho. Isso ocorre pois a maioria não transforma desejo em ação concreta e repetida. Quem assume responsabilidade pelas próprias escolhas para de buscar culpados e começa a buscar soluções. Assim, a disciplina deixa de ser apenas um conceito abstrato e passa a ser instrumento de poder definitivo. O mundo reconhece e respeita quem constrói resultados consistentes, mesmo sem aplausos. O reconhecimento é apenas consequência da soma silenciosa de esforços diários. Maquiavel reforça que liderança sem disciplina é fachada frágil. O comandante inseguro perde o respeito pelo próprio exemplo. O forte impõe ordem até nos menores detalhes. Quem governa bem a si mesmo atrai seguidores, pois inspira confiança e credibilidade. É por isso que em qualquer área, negócios, arte, esportes ou conhecimento, a disciplina permanece como diferencial. Nada resiste ao tempo sem ela, nada se mantém grandioso por acaso ou improviso. No processo de evolução pessoal, o comprometimento disciplinado constrói bases sólidas para enfrentar mudanças repentinas. Obstáculos sempre surgirão, crises aparecerão, mas com disciplina, qualquer tormenta transforma-se em aprendizado e não em ruína. É a constância perante o incerto que revela o verdadeiro caráter. O disciplinado não se abala diante do inesperado. Ele ajusta rotas, revisa estratégias e mantém a marcha firme. Maquiavel admirava a mente que consegue agir com lógica e vigor quando todos ao redor sucumbem à pressão. O exemplo é contagiante e capaz de transformar ambientes inteiros. Disciplina não é martírio. É liberdade vestida de responsabilidade. O ato de decidir cada passo elimina os fantasmas da dúvida. Seguir planos e honrar compromissos ajuda a compor a trilha certa, aproximando sonhos do campo de ação real. O segredo está na persistência diante da lentidão dos resultados. Grandes impérios foram erguidos um tijolo de cada vez. E grandes vidas são construídas na soma de pequenas vitórias cotidianas. Maquiavel, em cada página,
desafia o leitor a assumir controle dos próprios instintos, moldando o destino pela força da escolha renovada dia após dia. Quem acolhe a disciplina como valor central percebe com o tempo que está pronto para desafios maiores. Não precisa fugir do difícil, aprende a enfrentar, cair e recomeçar. Quando cada ato, por menor que seja, nasce de uma decisão consciente, a vida deixa de ser acidente e passa a ter direção. Sem disciplina, tudo é sorte ou acaso. Com ela, tudo é estratégia, comando e conquista. O poder da disciplina, segundo Maquiavel, é tão universal quanto silencioso. Nas páginas de sua obra, percebe-se que o domínio sobre si sempre foi mais importante do que o domínio sobre os outros. Ele observava líderes da sua época, príncipes e generais, tentando manter a ordem num mundo marcado pela instabilidade política, por traições frequentes e pela imprevisibilidade da sorte. Todos desejavam conquistar, mas apenas alguns construíam legados que resistiam ao tempo. O que diferenciava esses grandes nomes? Não era o carisma, não era a força física, nem as riquezas herdadas. Era a disciplina, o rígido compromisso com o próprio desenvolvimento, a disposição inabalável de não negociar com a fraqueza. Pense na rotina do príncipe idealizado por Maquiavel. Ele acorda antes dos outros, planeja cada movimento, observa o mundo com olhos de estrategista. Ao invés de ceder ao sono, à distração, ao prazer fácil, ele escolhe o caminho árduo. Alimenta-se com parcimônia, treina corpo e mente, estuda mapas, revisa suas decisões anteriores, consulta conselheiros. Não há espaço para improviso ou para deixar o acaso decidir. Disciplina aqui não é sacrifício, é mecanismo de autopreservação. O príncipe indisciplinado rapidamente se perde nos próprios desejos e ali nasce a decadência. Maquiavel registra com precisão que qualquer governo, seja sobre uma corte ou sobre si, vai ruir se não houver ordem interior. No cotidiano, vemos exemplos que ilustram esse princípio. O jovem que abre mão de festas para estudar o suficiente para conquistar uma bolsa internacional. O atleta que recusa excessos alimentares e treina mesmo nos dias mais difíceis. O empresário que acorda antes do sol para revisar metas, delegar funções e antecipar problemas. Disciplina não é apenas uma palavra dura, é o tecido das conquistas verdadeiras. Ninguém alcança resultados excepcionais com decisões inconstantes. Todos os casos de sucesso, ao serem analisados profundamente, revelam padrões claros de persistência, constância e, sobretudo, disciplina. Ainda segundo Maquiavel, a disciplina é também um antídoto para a imprevisibilidade da fortuna. O acaso sempre existirá, sejam boas ou más as circunstâncias. O príncipe disciplinado, porém, constrói fortalezas, não de pedra, mas de hábitos e convicções, que o protegem contra as marés da sorte. Ele aprende a prever, a planejar, mas aceita que nem tudo está sob controle. O que está sob seu comando é sua própria vontade. Ao adotar posturas firmes, ao agir todos os dias em prol de seus objetivos, ele aumenta consideravelmente a chance de sucesso. Não é dominar o mundo externo, é garantir que o mundo interno permaneça forte diante de qualquer adversidade. Vivemos atualmente em ambientes tão cheios de distrações quanto as cortes antigas. Talvez até mais perigosos, pois sugam energia, atenção e propósito sem que percebamos. O celular que vibra a cada minuto, a lista interminável de obrigações, a facilidade de entretenimento vazio. Se Maquiavel vivesse hoje, diria que apenas os disciplinados conseguem construir algo relevante, porque é preciso ignorar barulhos externos, eliminar excessos, dizer não ao mundo centenas de vezes por dia. Todo projeto relevante é filho do tempo bem dirigido e do esforço constante, livre dos desvios que destroem o potencial do novo rei. Disciplina não é ausência de prazer. É a escolha consciente dos prazeres que realmente valem a pena.
O disciplinado aprende a diferenciar aquilo que fortalece e aquilo que enfraquece. Ele sente orgulho ao cumprir compromissos, experimenta satisfação ao concluir tarefas difíceis, descobre alegria na superação. Em sua lógica, os prazeres fáceis são armadilhas. O verdadeiro prazer está no domínio sobre si, no poder de decidir, e não apenas de reagir ao que aparece. Maquiavel faria do autocontrole o pilar central da glória. Quem não domina a própria vontade será sempre jogado de um lado para outro pela fortuna, nunca sendo senhor do próprio destino. Toda disciplina começa pequena, num hábito quase invisível. Levantar ao primeiro som do despertador, cumprir prazos mesmo sem obrigação, evitar comidas prejudiciais, estudar além do mínimo exigido. Pequenos hábitos repetidos criam uma cultura interna de sucesso. O indisciplinado sempre tem boas desculpas, justifica o adiamento, racionaliza o abandono, culpa o contexto. Já o disciplinado assume a responsabilidade, corrige falhas, recomeça sem hesitação. Não há espaço para lamentações. O tempo investido é sempre em ir adiante, não em reclamar. O autodomínio ensinado por Maquiavel é transformador. Os outros percebem, imitam, adaptam. Um líder disciplinado influencia grupos inteiros sem esforço. Sua postura serve de exemplo, sua rotina inspira, seus resultados se multiplicam através dos outros. O sucesso deixa de ser isolado e passa a ser coletivo. Disciplina produz respeito, admiração e inveja, mas nunca passa despercebida. Os que buscam glória podem até tentar atalhos, mas apenas os disciplinados mantêm o poder. Chegamos ao ápice desta reflexão sobre disciplina e poder, e aqui reside a conclusão inevitável. Todas as transformações grandiosas, tanto pessoais quanto históricas, nascem do simples e constante ato de escolher. Escolher seguir adiante quando o corpo pede conforto. Escolher dizer não ao que não constrói. Escolher o caminho mais árduo, não porque é punitivo, mas porque leva ao autodomínio real. Ao longo das sessões anteriores, vimos como Maquiavel enxergava o mundo não como um palco de sorte ou acaso, mas como um imenso tabuleiro em que cada movimento, cada decisão persistente prepara o caminho para as vitórias verdadeiras. Não é destino, é método. Não é talento, é escolha consciente todos os dias. Os exemplos citados, de príncipes a artistas, de líderes antigos aos contemporâneos, deixam claro: nenhuma história de grandeza foi escrita em linhas ocasionais. Foi na linha reta da disciplina que a história foi linha após linha conquistada. O caos será sempre uma ameaça. O controle sobre o que é possível é privilégio de pouquíssimos. E sabe o que une esses poucos? O compromisso incansável de não negociar com a preguiça, o medo ou a comparação com outros. O maior legado da disciplina é o exemplo. Quem trilha este caminho não inspira apenas por resultados, mas por coerência. Existe algo poderoso em cumprir a própria palavra, mesmo quando ninguém está olhando. Existe algo transformador em decidir, por conta própria, que cada dia será uma oportunidade para fortalecer a vontade e ampliar os limites. Os resultados visíveis, dinheiro, reconhecimento, carreira, relacionamentos, são devolutivas naturais de um investimento diário quase solitário, mas eternamente recompensador. É neste ponto que os ensinamentos de Maquiavel ganham vida prática. Ele não escreveu para os que queriam desculpas, escreveu para os que buscam soluções. O verdadeiro rei não é o vencedor de batalhas públicas, mas o que suporta e vence todos os dias as batalhas invisíveis e solitárias do autocontrole. Nesse espelho, esse confronto honesto consigo se reflete em todos os grandes líderes. Não existe reinado exterior forte sem domínio interior consolidado. Não existe exército temido sem soldados disciplinados. Não existe conquista sem renúncia.
E agora, neste final, é hora de agir. Não se trata de esperar a inspiração perfeita ou aquela motivação passageira. A disciplina é o fundamento sobre o qual o futuro vai ser construído. A partir deste momento, cada nova manhã pode ser vivida com um propósito maior. Acordar não para cumprir demandas, mas para se aproximar, passo a passo, do trono pessoal do autodomínio. Que cada decisão diária, cada sacrifício pequeno, cada rotina mantida seja parte da coroa que só os verdadeiros reis da disciplina podem usar. Esta é a proposta. Este é o desafio. Esta é a chance de abandonar o ciclo das desculpas e se tornar de fato digno do respeito de si próprio e de todos ao redor. Não há destino traçado. Apenas o resultado final das batalhas silenciosas, travadas antes do sol nascer, do treino efetuado em silêncio, da recusa de ceder à tentação fácil. O mundo está cheio de quem desiste. Estará sempre aberto para quem permanece. Se você chegou até aqui, já mostrou coragem e preparo para ir além. Agora só depende de suas escolhas. A história dos reis nunca foi feita do possível, mas do impossível sustentado por disciplina inquebrável. Não há limites para aquele que se governa e persiste. Não existe muralha para o disciplinado e obstinado. Este é o chamado final. Assuma o trono do autocontrole, tome posse do império interior e construa dia após dia o destino admirado até por quem duvidou de você. Se esta jornada já faz sentido para a sua trajetória, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente de qual cidade está assistindo. Compartilhe esta mensagem para que outros entendam que disciplina não é punição, é liberdade. E lembre-se, só governa de verdade quem se governa primeiro. O reino espera pelo seu comando.